Bom dia, mulheres. Paz seja com todas. Hoje se dá o início da nossa série Entre Nós e Elas. Entre nós e elas quem? Nós e as mulheres da Bíblia. Lembrando que as mulheres da Bíblia eram mulheres normais. Eram mulheres que tinham suas vidas normais, seus casamentos, seus filhos, enfim, seus trabalhos. Elas eram pessoas normais, mulheres normais, mas o Senhor decidiu escolhê-las para que elas fizessem parte da história de Deus, do livro de Deus, que é a Bíblia. E ainda hoje, nos dias de hoje, Deus ele quer nos fazer participantes da história dele. E ele também nos escolheu. Se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, se nós estamos tendo a oportunidade de aprender da palavra de Deus, é porque Deus conta conosco. Ele está batendo na nossa porta, né, pedindo para entrar, pedindo para sentar na nossa mesa, para cear com a gente, né, e para que ele participe da nossa vida e para que nós participe da história dele. Muitas das vezes nós estamos vivendo e deixamos Deus de lado. Nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós tomamos as decisões segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente acha que vai dar certo. E não é assim. Nós precisamos deixar Deus participar da nossa vida. E da mesma forma, ele deseja que nós participemos dos projetos do Senhor. Amém? Então, nós vamos aprender um pouquinho com as mulheres da Bíblia. O que pode haver em comum entre nós e elas? Muitas coisas pode ter em comum entre nós. Então, nós vamos aprender o que fazer e o que não fazer, né? Onde elas acertaram e onde elas erraram. Então, nós vamos aprender um pouquinho, né? Tenho orado, tenho pedido direção para Deus, né? E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Me perdoem, né, pelo meu nervosismo, pela minha falta de experiência com a câmera, mas enfim, vamos ao que interessa, né? Vamos àquilo que Deus está direcionando. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a esposa de Eli. Eu falei no vídeo da semana passada que eu ia deixar vocês com a pulga atrás da orelha a respeito da esposa de Eli. Por que deixar vocês com a pulga atrás da orelha? Porque muitas de vocês sabem que a Bíblia não fala da esposa de Eli. Não há relatos na Bíblia, né, a respeito dela. A Bíblia conta a história do sacerdote Eli, conta a história dos filhos, porém, em momento nenhum, menciona a esposa dele, ok? Então, nós vamos ler aqui alguns versículos e depois nós vamos entrar naquilo que está no meu coração. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30. Diz assim: Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Porque você, Eli, tem honrado mais aos seus filhos do que a mim, pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família, da tribo de Levi, sempre seria família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezam. Aqui Deus está falando com o sacerdote Eli através de um profeta.
Deus levanta um homem para advertir o sacerdote Eli. Deus diz para ele que o sacerdote Eli tem honrado os filhos dele e desprezado o Senhor. O sacerdote Eli, ele compactuava com o pecado dos filhos deles. O sacerdócio era uma herança, Deus escolheu a tribo de Levi para serem sacerdotes, então era algo passado de geração em geração. Então Eli era sacerdote por herança da tribo de Levi e os seus filhos Ofni e Finéias eram sacerdotes por herança do pai, do sacerdote Eli. Porém, esses filhos de Eli eram homens maus, eram homens inescrupulosos. Eles, naquela época, eram oferecidos sacrifícios de animais no templo. Então, os filhos de Eli, eles roubavam a oferta, eles pegavam a carne dos animais, eles separavam para eles antes mesmo de tirarem a gordura. A gordura era algo mais sagrado. Então, eles tiravam até o que era indevido para eles, porque os sacerdotes tinham sim direito à parte da oferta. Eles poderiam, né, pegar parte da oferta, mas eles estavam roubando, eles estavam pegando aquilo que era indevido, que não era de direito deles, né? Isso nós vemos hoje falando de ofertas financeiras na casa do Senhor, que existem os sacerdotes maus, sim, que roubam, que pegam aquilo que não é de direito deles, mas aqui nós vamos ver que Deus ele vai cobrar. Então aqui eu já deixo um aviso que nem estava na minha mente falar isso, né? Eu já deixo um aviso, não deixe de buscar o Senhor por causa dos sacerdotes infiéis. Olhe para o Senhor, faça a sua parte. Nós vamos ver aqui que Samuel foi fiel ao Senhor. Samuel, ele serviu ao Senhor com integridade, mesmo estando em um lugar onde os sacerdotes eram infiéis. Seja fiel você. Eles vão prestar conta das obras dele e você da sua. Amém? Mas não é isso que eu quero falar. Aqui a história diz que ele não repreendia os filhos dele. A história, se a gente continuar lendo, vai dizer que os filhos de Eli, eles conquistavam as mulheres que trabalhavam na porta do tabernáculo. Eles conquistavam essas mulheres, eles tinham relações sexuais com essas mulheres. Ou seja, eles se prostituíam com as mulheres que trabalhavam na porta do tabernáculo, eles roubavam as ofertas, né? Então, o texto diz que Eli ficava sabendo pelo povo as coisas horríveis que os filhos dele vinham praticando. E a Bíblia diz que Eli não os advertia. Aqui no capítulo 3, 1 Samuel 3, 11, diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: Vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar todo o povo apavorado. Vou cumprir o que eu disse a Eli, que faria a sua casa do início ao fim. Não é de hoje que venho dizendo a Eli que julgarei a sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, dos quais ele tinha conhecimento. Seus filhos não me respeitaram e Eli não os repreendeu. Por isso jurei à casa de Eli que nenhum sacrifício ou oferta queimada apagará a culpa dos seus pecados. Ou seja, aqui Deus está usando o profeta Samuel para relembrar para o sacerdote Eli o que Deus tinha advertido ele lá atrás, usando o outro profeta. Deus vem, usa a vida de Samuel para dizer: eu já tinha te advertido e você não me deu ouvido. Porém, agora eu vou cumprir tudo o que eu falei. Se vocês lerem o texto todo, e eu convido a vocês a lerem, mulheres, leiam a Bíblia. Em nome de Jesus, leiam a Bíblia. Não fiquem só com aquilo que vocês aprendem no culto, não fiquem só com aquilo que vocês aprendem, né, numa pregação no YouTube. Não, aprendam a ler a Bíblia.
Todos os textos que eu ministro aqui, eu convido vocês a lerem ele completo depois, até para que Deus fale algo mais com vocês. Amém? Peçam a direção ao Espírito Santo para que Deus dê clareza, dê entendimento para vocês, né? E leiam, e vocês vão aprender mais ainda com a palavra de Deus do que com outras pessoas. Amém? O Espírito Santo é mestre, o Espírito Santo é o nosso professor e ele nos ensina todas as coisas. Amém? Então, aqui, se vocês leem 1 Samuel 1, 2, 3 e o 4, leia os 4 primeiros capítulos do livro de Samuel, de 1 Samuel, para vocês entenderem a história do sacerdote Eli e a história do profeta Samuel, que mais para frente nós vamos falar de Ana, que é a mãe de Samuel. Bom, eu falei que eu ia falar da esposa de Eli. Nessa história, gente, nós não vemos essa mulher aparecer. A Bíblia fala do sacerdote Eli, fala dos 2 filhos. Mais para frente, no finalzinho do capítulo 4, fala que os filhos do sacerdote Eli morreram, né, na guerra. O sacerdote Eli, quando soube que os filhos dele morreram, que a arca do Senhor foi roubada, o sacerdote Eli cai. Ele já tinha 98 anos, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. A Bíblia diz que ele era muito pesado. E antes a gente lê que eles engordaram comendo as ofertas do Senhor. Ou seja, ele era gordo de tanto comer, né, de roubar as ofertas do Senhor. E quando ele recebeu essa notícia que os filhos dele tinham sido mortos na guerra, que a arca tinha sido roubada, ele cai da cadeira e morre, porque ele quebrou o pescoço. A Bíblia diz que tinha uma nora dele, a esposa de um dos filhos dele estava grávida, e quando ela sabe da notícia, ela entra em trabalho de parto, a criança nasce, mas a mulher morre no parto. E a mulher, antes de morrer, ela diz para pôr o nome do filho dela de Icabode. Em outras versões diz Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Deus, né? Ou seja, a arca do Senhor tinha sido roubada e ela deu o nome do menino, que a glória do Senhor tinha ido embora de Israel, né? Então nós vemos a Bíblia falando da nora, dos filhos, né, fala do sacerdote Eli, mas não fala da esposa de Eli. E aí eu pergunto, onde estava essa mulher? Cadê a mulher de Eli? Será que ela era tão insignificante que a Bíblia não tem nada para falar sobre ela? Será que Eli era viúvo? Será que essa mulher tinha morrido de parto? Será que ela morreu de alguma doença? Eu arrisco dizer que Eli era viúvo, né? Isso é uma coisa minha, não está escrito, não tem indícios de que seja isso. Mas suponhamos que ele era viúvo. De alguma forma, ele era viúvo ou de uma esposa que morreu ou de uma esposa viva. De um modo ou de outro, Eli era viúvo. Quando nós não temos vida com Deus, a Bíblia diz que nós estamos mortos no pecado. Então eu arrisco a dizer que essa mulher era morta, que ele realmente era viúvo. Ela era morta por quê? Porque ela não aparece, né? A Bíblia não relata sobre ela. Aonde estava essa mulher que não intercedia pelo ministério do marido? Aonde estava essa mulher que não intercedia pelo ministério dos filhos? Aonde estava essa mulher que não participava do ministério do marido, que não participava do ministério dos filhos, que não advertia esses filhos, que não advertia esse marido? Se vocês lerem o texto, você vai ver que há várias, né, ocasiões que os textos falam da família de Eli, mas em nenhum momento cita a esposa dele. Então, o que nós podemos aprender com a esposa de Eli? Que nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos chegar diante de Deus em orações, em súplicas,
pelo ministério do nosso marido, pelo ministério dos nossos filhos. Ali na Bíblia, Eli era sacerdote do templo, né, do tabernáculo. Nossos maridos são sacerdotes do lar, né? Eles têm obrigação de nos sustentar espiritualmente e também fisicamente, trazer o sustento da família. Mas muitos maridos ainda não compreendem isso, muitos maridos ainda não são convertidos. Então fica para nós mulheres a tarefa de cuidar do ministério do nosso marido, de regar, né, de clamar por esse ministério, para que eles se levantem como sacerdotes. Né? Eu já vi casos de pais que vão para bagunça, que vão para prostituição junto com os filhos, né? Larga a esposa em casa e sai para bagunça, para balada junto com os filhos, né? Ou seja, eles são mau exemplo para os filhos. Eles estão plantando sementes malignas no coração desses filhos. Pais que saem para beber junto com os filhos, né? Tá errado isso. E assim o sacerdote ele fazia. Os filhos roubavam as ofertas do altar e eles comiam juntos. O sacerdote ele sabia do que os filhos faziam errado, até repreendia, mas não tomava atitude. Então, muitas das vezes nós, mulheres, passamos por essa situação no nosso lar, porque os nossos maridos ainda não têm essa compreensão, ainda não têm esse entendimento de sacerdócio, de que eles têm uma responsabilidade diante do Senhor, né, para com a família. Então, se eles não têm esse conhecimento, ou se eles até têm, mas têm sido negligente a isso, nós precisamos interceder, nós precisamos clamar a Deus, né, para que Deus desperte os nossos maridos, para que Deus tome nas mãos dele o ministério dos nossos filhos. Os filhos eram sacerdotes por herança, os nossos filhos serão sacerdotes do lar deles por herança, as nossas filhas serão esposas de sacerdotes. Então nós precisamos ensinar nossos filhos, nós precisamos clamar pela nossa família, amém? Então o que pode haver em comum entre nós e a esposa de Eli? A negligência. Muitas das vezes nós estamos negligenciando o nosso papel de esposa. Nós não estamos sendo submissas aos nossos maridos. Lembrando que a submissão é a missão compartilhada. Lembrando que o nosso marido tem a submissão de cuidar da família e nós temos a submissão, ou seja, uma missão em conjunto, certo? Então, nós não podemos negligenciar a nossa submissão. Nós temos que participar da missão do nosso marido. Se o nosso marido não entendeu ainda, se os nossos maridos não entenderam ainda essa missão, nós precisamos estar falando com sabedoria. Claro que tem maridos que não aceitam, eu entendo isso, mas nós precisamos estar dando alguns toques para eles, né? A palavra do Senhor diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão se não há quem explique? Então nós precisamos pregar, nós precisamos explicar para os nossos maridos, para os nossos filhos, de acordo com a oportunidade que a gente está tendo, de acordo com as oportunidades que Deus vai abrindo em alguma situação do nosso lar. Por exemplo, um gato na energia elétrica, né? Nós temos a obrigação de falar para os nossos maridos, né, se ele é ímpio, se ele não entende, falar: olha, amor, Deus não se agrada dessas coisas, isso é roubo, né? E a gente pode pagar um preço alto por conta disso. E falando ali com sabedoria, instruindo nossos maridos, instruindo os nossos filhos naquilo que é certo, naquilo que é errado, naquilo que desagrada o coração de Deus. Nós não podemos ser omissas. Nós precisamos fazer o nosso papel de edificadoras dos nossos lares. O que não pode haver
em comum entre nós e elas. É isso aí, gente. Nós não podemos ser negligentes como essa mulher. Mais uma vez eu digo e repito, a Bíblia não fala da mulher de Eli, mas eu digo que ela era uma mulher morta. Se ela não era morta fisicamente, se ele não era viúva, porque ela já realmente tinha falecido, ela era morta espiritualmente. Então, que o Senhor te traga vida em nome de Jesus, que o Espírito Santo te enche de graça, de sabedoria, que o Espírito Santo te ensine, te instrua a ensinar a sua família. Nós lemos a semana passada lá em Provérbios 31, a mulher virtuosa fala que ela ensina e corrige com amor, né? Ela tem sabedoria, ensina e corrige com amor. Então nós precisamos aprender com a mulher virtuosa, nós precisamos ser a mulher virtuosa e ter sabedoria de ensinar e corrigir com amor. Nós não podemos compactuar com o pecado dos nossos filhos. Aqui o sacerdote ele compactuava com o pecado dos filhos dele. E isso trouxe morte para a família deles, isso trouxe morte para o ministério deles. Isso possa ser que não traga morte para a nossa casa, a morte física, mas e a morte espiritual? Essa é a mais séria, essa é a mais importante, essa não tem mais volta. Né? A palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se nós morremos com Cristo, nós viveremos com Ele eternamente. Mas se nós morrermos afastados de Cristo, é morte eterna, é sofrimento eterno. Nós precisamos pensar nisso, não só em relação à nossa vida espiritual, mas em relação à vida dos nossos filhos, em relação à vida do nosso marido, em relação à vida da nossa família, das noras. Nós vemos aqui que essa nora morreu, ela ficou tão desesperada, ela entrou em trabalho de parto e ela não suportou, ela morreu. Para onde foi essa família? Então pensa nisso, nós temos a submissão de cuidar do nosso lar, que nós possamos aprender com a mulher virtuosa, ao acerto, e nós precisamos aprender com a mulher de Eli a não errar. Ela errou, né? Nas minhas palavras, ela era morta espiritualmente. Ela não cumpriu com a submissão dela, né? É lógico que tem mulheres que lutam, que oram, que jejuam, que são servas de Deus mesmo. Eu sei disso, que tem mulheres que são verdadeiras servas de Deus mesmo e os seus maridos não se posicionam, seus filhos não se posicionam, mas isso você não vai prestar conta a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus daquilo que nós negligenciamos. Se o seu marido, se os seus filhos não se posicionam, isso é eles e Deus. Eles vão acertar conta com Deus, mas continue fazendo enquanto a vida, a esperança, não esmoreça, não desanime, creia que Deus pode mudar essa situação, Deus pode trazer arrependimento no coração dos seus filhos, no coração do seu marido e trazer eles verdadeiramente para a presença de Deus. Não desista de orar, não desista de clamar a Deus pela sua família. Amém? Então, vamos aprender, né, com essa mulher. Vamos aprender com o erro dela. Dizem que uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Eu não preciso errar para aprender, eu não preciso cair para aprender. Se eu observar quem errou, eu posso não fazer o mesmo, para que eu não erre também, para que eu não caia na mesma cilada, no mesmo engano. Então vamos aprender com ela. Amém? Vamos aprender com o erro dela e vamos cuidar da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos. Seja participante do ministério do teu marido, ora pelo ministério do teu marido, seja suporte para ele, amém? Eu errei muito tempo durante a minha vida, meu marido era de uma determinada igreja, meu marido era evangelista, meu marido foi obreiro, e eu, por falta de entendimento, eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço hoje, né? Então eu não apoiava, eu ficava falando,
né? É lógico que ele errou em muita coisa, não vou entrar em detalhes aqui, né? Ele errou em muita coisa por ele ser o sacerdote da casa, ele não sabia dividir, né, o serviço da casa com o serviço da igreja, então ele errou e eu errei muito mais porque eu não entendia e eu criticava muito, eu falava que ele só vivia na igreja, que ele se importava mais com a igreja, enfim, né? Eu não apoiava o ministério dele. E hoje eu sinto falta do meu marido na obra de Deus. Meu marido congrega comigo, meu marido é uma bênção, minha casa é abençoada, só que eu sinto falta do, do, do servo de Deus, daquele que servia na casa do Senhor, né? Eu sinto falta daquele homem que se empenhava na obra de Deus, né? Então eu errei e talvez hoje eu esteja colhendo aquilo que eu plantei, né? Mas eu creio que em nome de Jesus, né, meu marido vai voltar a dar frutos na obra do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu marido é uma bênção, meu lar é muito abençoado, só que o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. Lá em Josué diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu não aceito por menos. Eu não quero eu e minha casa indo na igreja, né? Eu quero aquilo que a Bíblia diz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que você também precisa desejar. Volte, né? Se você parou de orar, se você desanimou, volte a orar, volte a buscar, volte a clamar pelo seu marido, pelos seus filhos e não compactue com o pecado deles. Em nome de Jesus, não seja conivente com o pecado. Ame os seus filhos, ame o seu marido, mas não ame o pecado deles. Amém? Aqui nós lemos: honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezarem. Deus falou isso para Eli, né? Porque Eli, ele estava dando mais honra para os filhos dele. Então, honra primeiro ao Senhor. Honra o Senhor e o Senhor vai te honrar na tua casa, na tua família e nos teus bens. Amém? Fica com essa palavra, leia primeiro o livro de Samuel, capítulo 1, 2, 3 e 4. Estude um pouquinho, você vai aprender um pouquinho mais com essa história maravilhosa. Tá bom, meninas? Deus abençoe vocês, eu espero que Deus tenha falado com vocês. Vamos ser participantes do ministério do nosso marido, dos nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor e nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. Nossos filhos não são nossos, eles são herança do Senhor. Então cuide, zele pela vida dos seus filhos, pelo chamado, pelo ministério dos seus filhos. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado e amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais uma mensagem, tá bom? E vamos aprender o que há de incomum entre nós e elas. Amém? Vamos aprender com as mulheres da Bíblia. Que Deus abençoe, paz seja com todas. Em nome de Jesus.